melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável. Tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, amado, mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Então, voltando, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos para nós adorarmos a Deus, abrindo suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 19, versículo de 1 a 9. Salmos, capítulo 19, versículo de 1 a 9. Amém? Salmos 19, de 1 a 9. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Amém? Esta é a palavra de Deus para que nós possamos refletir nela, e nesse momento nós vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor por tudo que Ele criou, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e por mais que esteja fora do nosso entendimento de humano, né? Deus sabe de todas as coisas, e que nós saibamos aceitar as vontades do Senhor. Vamos orar? Fechem os olhos, vamos adorar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, mais uma vez, nesta noite, ó Pai, agradecendo a Ti, Senhor Deus, em todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Pai, principalmente, ó Senhor, nos momentos difíceis, ó Deus, porque neles, ó Deus, que nós teremos a perseverança em Ti, Senhor Deus.
Ó Pai, nesse momento nós queremos, ó Deus, através desta palavra, Senhor, da Tua igreja, adorar a Ti, Senhor, também, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por todas as maravilhas, ó Deus, que o Senhor criou, Pai, que o Senhor tem criado, ó Deus, e que o Senhor criará, Deus, em nós. Muito obrigado, ó Deus, pela mudança, Pai, que há em nós, que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela restauração, Senhor Deus, pelo livramento, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Nós queremos Te adorar em todas as formas, ó Deus, de todo jeito, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, e nós Te adoramos, ó Pai, hoje e sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Muito bom. Continuando com a palavra, a gente vai ler agora um momento de oração para a confissão. Está no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Amém? A sua ira só dura um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Nessa palavra do Senhor, que nós possamos refletir acerca dos nossos, não diria pecados, mas dos nossos pesares, porque eu acho que pecado já é uma palavra muito pesada, né? Mas dos nossos pesares, acerca do que Deus tem feito para nossas vidas. Eu convido os irmãos a se colocarem na presença do Senhor, da forma que quiserem, abrindo seu coração para Deus, para que Ele possa entrar e fazer morada e curar de nós, tirar os nossos pesares e dar aquilo que nós possamos dar a Ele de melhor em nossas vidas. Amém? Vamos ter um momento de oração e depois eu faço uma oração com os irmãos. Oremos. Deus Pai bondoso, de graça, bondade e misericórdia, Deus, nós estamos aqui, Pai, de coração aberto na Tua presença, Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor entre, Pai, em nossa morada, Deus, entre em nosso coração, Pai, e livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, ó Deus, dos nossos pecados, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, continuarmos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para que a nossa vida, Senhor Deus, possa ir bem contigo, Pai, que a nossa vida com a nossa família, Deus, possa estar bem contigo, Senhor, para que o Senhor entre, ó Deus, na nossa vida, Pai, entre, ó Deus, nessa casa, Pai, nesse lugar, Senhor Deus, e faça morada, Pai, nos corações dos irmãos fiéis que se encontram aqui nesse altar, Pai, nessa casa, nessa noite, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto, querendo Te adorar, Deus, confessar a Ti, Senhor Deus, o que nós temos feito, ó Pai, que não alegra a Tua presença, Senhor Deus, não alegra o Teu coração, Deus. Perdoe-nos, ó Pai, pelos nossos
nossos pecados, ó Deus. Permita, ó Deus, que nós possamos também perdoar, Pai, aqueles, ó Deus, que não nos querem bem, Pai. Aqueles que querem bem também, Senhor Deus, que nós possamos perdoar e entender, Deus, o melhor caminho, que é o Teu caminho para as nossas vidas, pois essa parte é a mais difícil, Senhor Deus, para nós que somos seres humanos. Ó Pai, dá-nos uma chance, Senhor Deus, a mais, porque a Tua ira, Deus, como diz a Tua palavra, não é eterna, Senhor Deus, mas a Tua benfeitoria em nossas vidas, Senhor Deus, essa sim que é refrigério para a nossa alma, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a enfrentar, Senhor Deus, nós mesmos, ó Pai, diante de Ti, e nos dá, Senhor Deus, a permissão, Senhor, de estar na Tua presença, para termos a vida eterna em Ti, Senhor Deus. Nós oramos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Muito bom. Vamos ter um momento de louvor a Deus. Vamos cantar um hino. Eu pedi ao Miro que escolha um hino para nós. Miro, você pode nos ajudar? (111) Só o Miro conhece ou tem mais irmão que conhece? Esse é legal. Não vou falar aqui no microfone, senão vai desafinar o Miro, tá? Conhece? Vamos ficar em pé, quem puder, para a gente louvar a Deus.
Amém. Amém, amém. Podem sentar, amém. Convido os irmãos agora a abrirem suas Bíblias novamente no livro de Salmos 19, capítulo 14. É a nossa palavra de esperança que vem do Senhor. Dezenove, 14. Amém? Dezenove, 14. Diz assim: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Que nós possamos ter nessa palavra, nessa noite, e que possa não ser somente nessa noite, para a nossa vida toda, que a nossa rocha esteja em Deus, e que Ele seja sempre nosso defensor, que Ele seja a nossa rocha, que as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam aceitados por Ele. Amém? Eu convido o Mateus agora para nos conduzir no louvor. Vamos, neste instante, ficar de pé, louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e trazer os nossos dízimos e oferta na casa do Senhor. Amém? Exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vou convidar o irmão Miro para fazer a oração, em nome de Jesus. Oremos. Soberano e eterno Deus e Pai, mais uma noite, Senhor, estamos aqui para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Também nesse momento, estamos, Senhor, na Tua casa, para Te agradecer pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo pão de cada dia que temos concedido. Podido, Senhor, estar na Tua casa, na comunhão com os irmãos, poder ofertar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, que tudo aquilo que o Senhor nos proveu
que nós possamos, com amor e graça, trazer do teu altar as primícias que tem nos dado constantemente para estar ofertando a ti. Por isso nós agradecemos, Senhor Jesus, por cada vida aqui presente, aquele que não pôde estar, Senhor, abençoe grandemente. O irmão e a irmã que pôde ofertar, que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Aquele que não pôde, Senhor, também alcance a sua vida com a tua graça e bondade e misericórdia. Por isso, ó Deus e Pai, nós te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos o teu nome, pelas maravilhas que tem feito para conosco, pela fidelidade, Senhor, constante que tem mantido em nossas vidas. Nunca ter deixado o pão de cada dia faltar. E por isso, ó Pai, nós consagramos esse dia de oferta da tua casa, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Porque sabemos, ó Pai, que tudo vem de ti, e tudo que é teu, te damos. Amém. Amém. E continuando o nosso momento de louvor, vamos declarar que nada vai nos separar do amor de Cristo. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está
nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. As palmas em nome de Jesus, amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei e cantarei as tuas obras. Por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça
E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. As palmas ao nosso Jesus. Paz, igreja. Quero ver vocês sorrindo atrás dessas máscaras, por favor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso faz muita diferença na nossa vida e nós queremos oferecer ao Senhor aquilo que é de mais precioso em nós, que é a certeza e a convicção da presença do nosso Deus nas nossas vidas. Isso nos alegra. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite este momento honroso, agradecendo ao pastor pela oportunidade. E eu vou só dar uma olhadinha no horário, porque eu queria falar só 2 horas, mas o pastor falou que não podia, que o culto tinha que ser menorzinho. Então eu tive que reduzir as minhas 4 páginas, né, para falar só um pouquinho. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, que está lá em Lamentações 3, Antigo Testamento. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. Nós temos várias versões da Bíblia. A Bíblia foi escrita, revista atualizada, revista corrigida na linguagem de hoje. E hoje nós vamos ler esses versículos em 3 versões. Porque nós queremos entender diferentes fases daqueles que interpretaram a palavra de Deus e disseram para nós sobre isso. Eu vou ler revista e atualizada. Na sequência, o César vai ler a revista e corrigida. E depois, na sequência, a Beatriz vai ler para a gente a linguagem de hoje, que muda um pouquinho. Você acompanhe aí na leitura aquela que for a sua versão. Na versão seguinte, você presta atenção e ouve, para você ver a diferença daquela que é a sua. Vamos para a primeira versão, então, da palavra de Deus, que diz, em Lamentações 3, de 21 a 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Leia alto para a gente, César e Beatriz, na sequência. Me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o buscam. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação
Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra e desejamos que o Senhor venha à frente, flua com o Teu Espírito Santo, derramando sobre nós entendimento, ó Pai. Que nós possamos falar daquilo que vem da Tua vontade, do coração do Pai para essa igreja. Nós desejamos, Senhor, ministrar aqui uma palavra de vida, que é o que o Senhor tem em todos os capítulos da Tua palavra. Por isso, desperta em nós o interesse pela Tua palavra e que nós possamos ouvir e sentir a Tua presença em nome de Jesus. Cara igreja, esse texto é um texto bastante profundo e ele muda um pouquinho o início, né? Mas os outros versículos são um pouco mais parecidos em várias versões e a mais conhecida é: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso que este é o tom do que nós vamos trazer nesta noite. Eu queria começar falando para vocês que eu ouvi recentemente, nós ouvimos muito podcast, coisas na internet agora, e eu entendi e eu ouvi 2 filósofos e historiadores falando sobre nostalgia e saudade. E um dos historiadores, ele fala assim: há uma diferença entre nostalgia e saudade. A nostalgia, ela é... E aí eu fui olhar diante do vocabulário para a gente conferir o que a pessoa havia dito. Ele diz assim, que a nostalgia, ela é uma melancolia causada pelo afastamento de alguma coisa ou de alguém. Ela é um distúrbio comportamental. Isso é a nostalgia, né? Ela é psicossomático, gera na gente. E na etimologia da palavra diz que é o regresso mais a dor. Então, nostalgia aqui no Brasil lembra um pouco de boemia. A gente tem essa sensação boa, mas na verdade a nostalgia tem essa sensação de dor, daquilo que eu lembro e que não é agradável para mim. Né, aquilo que realmente incomoda de uma forma negativa na minha vida, que gera tristeza. É um sentimento que me retorna a um momento triste da minha vida. Essa é a nostalgia. E a saudade tem um tom um pouco diferente. Ela também é um sentimento daquilo que nos afastou, daquilo que a gente está distante, mas ele tem um tom legal. Ele fala assim, é a ausência de experiências prazerosas vividas. Ela é um sentimento causado que dá vontade de reviver aqueles momentos que a gente já viveu, porque foram situações que nos trazem esperança de no futuro tornar aquele antigo estado de felicidade. Veja, tem um tom diferente, né? Então, quando eu tenho saudade, eu tenho um sentimento agradável daquilo que passou, diferente da nostalgia. São 2 coisas que a gente parece ser muito. Algumas dizem que é sinônimo um do outro, mas tem um tom diferenciado. Quando eu remeti lá na história de Lamentações, eu quis relembrar isso que disseram esses historiadores e esses filósofos, porque eu achei que cabia bem o tempo em que a gente está vivendo e aquele tempo que a gente viveu agora recentemente, terminando 2020. Nós queremos ter nostalgia ou saudade? Qual é o sentimento que nós queremos ter? Um sentimento que nos traz dor e nos traz desconforto? Ou a gente quer lembrar de coisas que nos traz alegria e saudade para fazer de novo? Né? A gente quer lembrar e se divertir com as palavras ou com os momentos ou com o tempo que a gente tinha quando a gente viveu isso. São coisas importantes para que a gente possa entender dentro desse texto que Jeremias tinha. Jeremias, ele vivia contemporâneo a profetas e a pessoas do tempo dele, num tempo em que Judá, o reino do sul, era uma das divisões de Israel.
E ele tinha sido invadido 3 vezes pelos babilônicos. E os caras vinham, destruíam tudo. Havia muita destruição em Israel, neste império babilônico. O povo sofreu muito. E tudo isso porque eles se afastaram da promessa de salvação que Deus havia decretado sobre a vida deles. Havia uma palavra de vitória e de decreto de salvação. Mas aquele povo se afastou, e Deus permitiu que os babilônicos atacassem, e eles estavam lá sofrendo, né, exilados alguns deles, mas com muita dificuldade. Essa era a realidade exatamente em que Jeremias estava lamentando. Ele lamentava a situação em que o povo de Judá vivia naquele momento, naquela situação em que ele estava, né? Mesmo ele não sendo concernente, mesmo ele não compactuando com o pecado, com as dificuldades, ele estava junto. Ele estava no barco, ele não havia desagradado a Deus, mas ele fazia parte daquele povo e ele sofria aquelas coisas daquilo lá. Então, o pedido de Jeremias nesse texto, ele tem algo de trazer a memória dele e reviver aquilo que pudesse ter bem-estar para ele. Ele trabalhava alimentando os seus pensamentos de alguma coisa que pudesse trazer esperança para ele. Veja, está naquilo que os historiadores estavam falando, né? Ele não queria a nostalgia ou a dor do pecado da geração anterior, mas ele queria a glória que Deus já havia manifestado naquele povo se manifestando de novo. Ele acreditava nisso. Então ele começa a trabalhar na vida dele dizendo assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí ele continua falando sobre coisas que realmente faziam diferença na vida dele, coisas que realmente mudariam a vida dele, que é o reconhecer a condição de Deus naquele tempo. Deus não havia mudado. Deus era o mesmo Deus que havia tirado o povo do Egito, que havia libertado, que havia dado maná, que havia feito tantas coisas, mas que o povo havia se desviado e por isso vivia naquela amargura. E a lamentação de Jeremias não era uma lamentação chorosa daquele tempo, mas era algo que tinha que buscar dentro dele forças para reviver aquela esperança e aquele tempo que a gente está. Queridos, isso é contemporâneo nos nossos tempos? Parece que sim, né? Me pareceu que sim. Que esse desejo nosso de reviver aquilo de bom que nós já vivemos, ele está estabelecido aqui no nosso meio também. Ele está estabelecido na vida da igreja em Mogi das Cruzes. Porque no verso 21, quando Jeremias expressa isso, ele está querendo desesperadamente trazer à memória o que possa dar esperança. Mas a partir do verso 22, ele fala assim: porque a misericórdia do Senhor, né, é a causa da gente não ser destruído. Então ele começa a pensar e meditar sobre as coisas que são boas diante de Deus. E ele começa a então encher o seu coração e a sua vida e a sua alma da esperança que há em Deus. Isso é um exercício, queridos. Ele continuava em cativeiro, ele continuava na dificuldade da destruição da babilônica naquele tempo. Ele continuava olhando para o seu povo, um povo em pecado, mas ele precisava muito restabelecer nele próprio a esperança. E aí ele fala: eu vou trazer a minha memória. E a minha memória se diz sobre a misericórdia de Deus. E aí ele começa a meditar na misericórdia de Deus e fala assim: a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então não interessa o que está acontecendo, né? Deus o renova com aquela misericórdia. E aí ele lembra lá das escrituras quando diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia... Aleluia! Nós sabemos a palavra e ele estava fazendo esse exercício mesmo, né? De trazer para ele essa palavra que ele conhecia e que era firme e que era verdade na vida dele. Esse versículo está lá em Crônicas 16:34, e aí ele fala assim: porque a misericórdia do Senhor é grande.
diz o texto, né? E a gente vê lá em Salmo 57:10 que diz assim: pois a tua misericórdia se eleva até os céus. E se a gente olhar para cima, quando não tem teto, né? E a gente vai olhar e o céu está muito, muito longe. É até lá que se eleva a misericórdia de Deus. Não dá para medir. Nem daqui até a lua, quanto mais até o infinito, onde a misericórdia de Deus se estende. E era nisso que ele fazia o seu exercício. Ele exercitava a sua fé, não olhando para os lados, para a destruição, mas olhando para o alto, onde a misericórdia de Deus alcança, né? E ele falava assim: e a misericórdia de Deus é perdoadora. Porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Deus perdoa a iniquidade do seu povo. Em todo o tempo, desde o Egito, Deus continua perdoando e continua manifestando a sua misericórdia. E aí ele diz assim: se fez com ele, faz comigo. E isso enche o coração daquele profeta da parte boa do testemunho da fé. Da parte que alegra, que transforma e que, apesar das circunstâncias que ele está vivendo, né, coloca ele num patamar diferenciado diante daquelas circunstâncias. Coloca ele lamentando o pecado, mas exaltando a Deus e as coisas que o transformam naquele tempo. E ele entende que, assim como Isaías, ele pode dizer: por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia eu torno a te acolher. Ele fala: esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esta palavra é para mim, sou acolhido na misericórdia de Deus. Então, olha o exercício que começou. Primeiro a gente trouxe à memória aquilo que dá esperança. Depois a gente começa a exercitar a misericórdia de Deus na nossa vida e lembrar quanta coisa tremenda Ele fez na nossa vida nesse tempo. E eu quero então que você exercite também na sua vida isso, dizendo: eu tenho muita memória boa para trazer, não só de 2020, mesmo que eu pule 2020, mas eu vou lembrar quanta bênção Deus já vinha preparando para mim, né? Para que no momento de dificuldade eu pudesse lembrar destas bênçãos. Quanta misericórdia Deus teve de mim, para que nesse tempo em que eu preciso relembrar, eu relembre as misericórdias de Deus e aquilo que Ele tem feito e como Ele tem sido grande em feitos sobre a minha vida. E ele continua ainda com mais uma experiência. A gente tem que tirar a máscara para lamber o dedo. No versículo 23, ele vai falar sobre a fidelidade de Deus. Queridos, fidelidade é um negócio que a gente, que é ser humano, a gente é meio ruim. Por isso que os frutos do Espírito estão fidelidade. Deus botou num pacotinho lá em Gálatas para você, né, como frutos do Espírito a fidelidade. Porque Ele sabia que a gente, como ser humano, a gente tinha aí uma certa dificuldade de exercitar a fidelidade. Mas a fidelidade de Deus é eterna. O nosso Deus é fiel. E a palavra diz isso lá em Êxodo 34, ele vai dizer, né? E passando o Senhor diante dele, diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande misericórdia e fidelidade. A fidelidade de Deus é infinita. A palavra dele não vai mudar. Aquilo que ele disse se cumprirá na sua vida. Porque Deus é Deus. A palavra dele não é palavra de homem. Ele não é homem para que venha a mentir, mas Ele é o seu Deus, e a fidelidade dEle excede o nosso entendimento, porque quando a gente vai exercitar a fidelidade, às vezes a gente fraqueja. E não é só a fidelidade para com Deus, fidelidade para todos os sentidos da nossa atmosfera. Deus precisou colocar no pacotinho do Espírito Santo, né, dizendo: quando você precisar, um fruto do Espírito que está disponível é a fidelidade, para que você possa se achegar a Deus, porque Deus não gosta de infiéis. Ele gosta de gente fiel, que se mantenha em fidelidade, que expresse essa fidelidade na manutenção da sua vontade, revelada na palavra de Deus. Em todo tempo,
né? Deus é fiel e é por isso que ele se mantém aqui. E é isso, mais isso, que Jeremias vai experimentar. Ele experimentou aquelas memórias, ele reexperimentou as misericórdias de Deus e a fidelidade de Deus. Queridos, quando a gente lê sobre a fidelidade de Deus, ele entra na nossa vida e restaura em nós também a fidelidade. E nós nos achegando a Deus, a gente começa a ser fortalecido. Se a gente está fraquinho é porque a gente está distante daquele que é a fonte de toda honra, de toda glória. É lá que traz a nossa dúvida, é lá que traz a nossa incerteza. Para que a gente possa deixar tudo isso de lado, é preciso que a gente venha para o Senhor, que a gente se acerte na presença de Deus. E aí sim, a fidelidade é o terceiro item de exercício que Jeremias vai fazer. E no versículo 24, então, ele coloca a porção do Senhor. A minha é a porção do Senhor. Né? Porque ele diz assim: ah, minha alma, o salmista gostava de falar isso, né? Por que está abatida minha alma? Né? Espera no Senhor, né? Onde está o teu Deus? Dizem e a gente fica lá em dúvida. Eu vi um pregador recentemente falando assim, contando um testemunho dele na internet. Ele disse assim: uma senhora que perdeu a sua filha na pandemia foi ao altar, à igreja, e chorando disse ao pastor: pastor, onde estava esse Deus quando a minha filha estava morrendo de Covid no hospital? E ele disse: no mesmo lugar, quando o filho dele estava morrendo na cruz do Calvário por você e por toda a humanidade. Deus é o mesmo, queridos. E ele passou por essa aflição. E às vezes nós nos esquecemos de que ele é Deus, de que ele é Senhor, e de que ele deu e pagou o preço, dando o seu filho, porque ele nos amou. E nós entramos com a nossa alma, o nosso sentimento, a nossa vontade diante dele. E Jeremias então coloca aqui dizendo assim: a minha porção é o Senhor, disse a minha alma, portanto esperarei nele. Né? Ele falou: eu não vou dar mais atenção a todas as ocorrências que estão, eu vou esperar no Senhor. E aí ele começa a experimentar o novo diante de tudo aquilo que acontece em Lamentações de Jeremias. A mudança das atitudes deste texto todo de Lamentações, desse livro todo, começa a partir dessa decisão de Jeremias de tomar essa posição diferente. E mais para frente, no versículo então 25, ele vai falar assim: bom é o Senhor. Veja, ele experimentou das misericórdias, ele experimentou das lembranças das misericórdias, da fidelidade, da porção de Deus sobre a vida dele, e agora da declaração dizendo: bom é o Senhor. Mas Deus, as coisas estão tão difíceis, né? Nós lamentamos muito também, povo. Nós lamentamos assim como ele era o profeta chorão, e nós somos o que? Água derretida, manteiga derretida devemos ser nós, né? Se ele era chorão, nós somos muito mais chorão ainda, porque tudo a gente pergunta, tudo a gente contesta, tudo a gente reclama, tudo a gente quer do meu jeito, quer para mim, quer para minha igreja, quer para o meu ministério, quero, e esquecemos que tudo que Deus fez é bom. E ele se alegrou até de você, meu irmão e minha irmã. Quando ele fez o homem, né, ele achou muito bom. Eu acho que Deus, cada bicho que ele fazia, ele achava um negócio tremendo, né? Cada coisa que ele fazia lá em Gênesis, ele curtiu muito, como diz os termos de hoje, né? Ele curtiu cada criação que ele fez. Mas quando ele fez o homem, ele falou: isso aí é muito bom. Restaure esse agrado de Deus a respeito de você. É um agrado, não de carinho, mas sabe, de bem-estar. Deus se agradou de ter você. E a sua misericórdia trouxe até aqui nesta noite, porque Ele te ama.
porque a bondade dele excede a todas as situações, porque Deus é bom o tempo todo. E a vontade de Deus é a expressão para que as pessoas possam sentir essa grandeza. E quando então Jeremias experimenta tudo isso, eu acredito que depois que ele escreve esse pedaço desse texto, a situação dele deve mudar. Porque a nossa situação deve mudar diante da palavra de Deus. Quando a gente se expõe à palavra de Deus, a nossa situação muda. O nosso querer é outro, o nosso desejo é outro, né? A nossa visão é outra. Eu não fico trazendo à memória nostalgias que vão doer em mim, que vão doer na minha alma. Eu trago à presença aquilo que me dá esperança de uma vida nova em Cristo Jesus, que vai trazer vidas ao altar do Senhor, que vai trazer salvação através da palavra em Cristo Jesus, porque a esperança que é ministrada no versículo 26 diz assim: a salvação do Senhor, bom é guardar a salvação do Senhor, diz no versículo 26, a salvação é Jesus Cristo. É essa a esperança em que Jeremias nem conhecia ainda, mas nós conhecemos, né? Hoje vos nasceu o Salvador, diz Lucas lá no capítulo 2, versículo 11, né? E os anjos cantaram e os pastores adoraram e houve grande alegria. Queridos, nós vivenciamos isso há pouco. O Natal ainda lateja nas nossas vidas, ainda sobrou algum enfeitinho pendurado, hoje tirado, né? Ainda sempre tem alguma coisa que ainda sobrou do Natal. E o Natal representa esse nascer da salvação, da esperança em Cristo Jesus, do renovar da sua vida, daquele que desceu do céu para testificar do grande amor de Deus. E aí eu volto lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Diante de tudo isso, né, Jeremias nem sabia dessa salvação. Ele entendia da salvação sobre a Babilônia, da salvação da destruição do templo. Ele conhecia da destruição humana que ele vivia. E nós conhecemos a salvação que é em Cristo Jesus. A salvação daquele que me amou primeiro e mandou o seu Filho unigênito para que eu possa crer e ser salvo através dele. Esse é o fechar da conclusão daquilo que tem. A raça humana, ela clama por salvação. Desde que o pecado entrou no mundo, ela quer um salvador, ela quer alguma coisa que vá salvá-la. Mas nós temos cumprido em Jesus Cristo este tempo de salvação. Nós temos cumprido em Jesus Cristo o aceitar o plano de Deus para a nossa vida. E o plano de Deus, ele é perfeito, porque ele começa lá no Antigo Testamento e vai se revelando, né? Jesus vai se revelando e da raiz de Jessé virá o rebento. Oh, glória! Quanto tempo demorou até que o rebento chegasse, até que os anjos anunciassem que Jesus era nascido, né? E Jesus cresce, manifesta o seu poder sobre nós, vence a morte e ressuscita em nome de Jesus, né? Nós cremos na ressurreição, então nós cremos nessa salvação. Jesus vai voltar, queridos. Este plano é traçado para você, né? Não deixe que as amarguras te tirem desta grande notícia, dessa notícia infinda de alegria, que é a vinda do Senhor Jesus, que é a salvação em Cristo Jesus. Restaure a sua memória, restaure a misericórdia de Deus sobre a tua vida, né? Restaure a fidelidade do Senhor, em que os seus pés têm que caminhar segundo aquilo que Deus determinou, segundo os passos que Ele coloca para você. E aí sim, nós podemos dizer, e clamam em grande voz, diz em Apocalipse, dizendo: o nosso Deus se assenta no trono do Cordeiro e a Ele pertence a salvação. Glória a Deus, porque os quais Deus quis dar a conhecer qual será a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo Jesus em vós, esperança da glória, diz lá em Colossenses.
A esperança da glória de Deus é Jesus Cristo e Ele está revelado a nós aqui na igreja, revelado a nós na nossa casa, nas nossas atividades, e em todo o tempo o Senhor vem revelando aquilo que de bom pode acontecer pela sua fidelidade e a sua graça. Que essa palavra possa testificar no seu coração e você possa fazer o mesmo exercício que Jeremias em Lamentações, né? Pode começar lamentando. Lamenta, e aí você começa a exercício. Agora sim, Deus, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O pastor me chamou para falar sobre missões. E missão, queridos, é aquilo que mais me traz esperança. Como eu desejo voltar à missão, como eu desejo voltar às ruas, como eu desejo voltar aos projetos missionários, né? Como eu desejo falar para as pessoas pessoalmente. A gente tem falado por outros métodos, mas a esperança, ela nasce e flui no nosso coração, porque a missão faz parte da vida da igreja. E você é a igreja de Cristo. Eu tenho certeza que você também sente saudades, né? Sente saudade, que aquilo de bom, aquilo que traz alegria, aquilo que traz esperança para a sua vida, daquilo que Cristo fez e que Ele fará muito mais. Eu louvo a Deus por fazer parte deste plano que Deus tem de salvação para a humanidade, de ter o direito à proclamação da palavra, né? Mas de ter vivido nesse tempo. Da mesma forma que Jeremias fez parte da história da Bíblia. Eu tenho certeza que eu e você, meu irmão, minha irmã, fazemos parte da história da igreja de Cristo. Estamos escrevendo este tempo. Mas para isso, mantenha a sua fidelidade. Não deixe que as coisas que vão acontecendo. Jeremias parou de olhar para o pecado, parou de olhar para as pessoas que estavam derrotadas, parou de olhar para a Babilônia e voltou-se a olhar para Deus. Ele olhou para cima e falou: a misericórdia de Deus se eleva até os céus, e eu faço parte deste povo, né, que tem cravado no coração a palavra e a promessa de salvação. Amém? Eu quero ministrar com vocês agora, nesse fechamento, um tempo de recordação. Eu trouxe um vídeo da semana para Jesus, que aconteceu aqui em Mogi das Cruzes. Não sei se aparece você, mas vai aparecer alguns de nós que estivemos lá, né? E nos traz muita alegria ter ministrado. Há aqueles que estão chegando, que não conhecem ainda. É um trabalho missionário em que nós proclamamos a palavra durante uma semana inteira. Todo mundo tira uma semana inteira de férias e passa a semana inteira trabalhando para que a obra do Senhor possa ser estabelecida. E neste tempo nós estaremos revendo um pouquinho. Quero que você reveja, então quero que você assista e curta muito. Vai ter. Sejam amáveis uns com os outros e sempre prontos a perdoar. Jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor
vocês. Perdoo vocês. Olha, o projeto de vocês é maravilhoso, por vocês proporcionar tudo isso pra gente. Só tenho a agradecer, que Deus abençoe todos vocês por esse trabalho maravilhoso. E graças a vocês, que Deus abençoe todos vocês, que vocês não parem com esse projeto que é maravilhoso. Saudade mesmo, né? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Ó Pai, nós queremos dizer para Ti que nós temos saudades da Tua obra, Senhor. Nossa alma deseja estar, Senhor, a serviço do Teu reino. E nós, quanto igreja em Mogi das Cruzes, Senhor, temos muita satisfação em já ter participado destes trabalhos, em ter feito parte deste tempo, Senhor. Mas nós queremos mais. Traz, Senhor, de volta a oportunidade que nós temos de Te servir. Dá-nos, Senhor, um coração novo a cada dia, umas forças renovadas, para que nós possamos em todo o tempo, independente de onde nós estivermos, estarmos a serviço do reino. Nós Te agradecemos porque nós já fomos, Senhor, grandes missionários na Semana para Jesus, mas nós também Te agradecemos porque nós seremos grandes missionários na Semana para Jesus. E há muito o que fazer, por isso usa-nos, Senhor, usa-nos como vasos frágeis, mas cheios da essência que é Jesus Cristo, para que a Tua glória possa brilhar, para que este povo chamado metodista em Mogi das Cruzes possa ter a satisfação de Te servir, Senhor, aonde quer que eles estejam. Mais uma vez, nós Te louvamos e Te agradecemos por este tempo, por esta palavra e pela Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Pastor. Mais uma vez.
E o desafio fica para você aí, realmente aquele que Deus falou no seu coração, né? Que você tenha uma semana de paz, de alegria. Obrigado aos que estão presentes entre nós, obrigado a você no seu lar, obrigado realmente aos visitantes dessa noite, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor nesse instante, clame a Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Deus Pai, nós te damos graça pelo dom da vida, Senhor, te louvamos, Deus, por falar ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque é dessa forma que nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, te exaltamos, ó Pai, porque tu está presente, tu nos trouxeste nesse lugar aqui para te adorar, Senhor, para, Senhor, dedicar nossa vida no teu altar, Senhor. Pai, agora estamos saindo desse lugar, Senhor Deus, mas sedento, ó Pai, dessa graça, ó Pai, a certeza sendo da companhia, Senhor, a certeza, ó Pai, que nessa semana, Pai, se renova em nós, ó Pai, esperança de ver um país diferente, ó Deus, embora doentio, Deus, embora as doenças estão por aí, Senhor, em qualquer parte, ó Deus, nos traz amargura, tristeza, ó Pai, mas a Tua presença, Senhor, está constante, ó Deus, e Tu, ó Pai, continua falando no nosso coração, fala a Tua igreja, Senhor, para que essa esperança brote cada vez mais, Senhor, e a certeza da vida eterna, Senhor, preparada a cada um de nós, ó Pai, porque é a certeza que nós temos em Jesus Cristo, há de voltar com poder e glória para buscar a sua igreja. Estamos nós preparados para isso, ó Deus, e ó Pai, nos leve em paz, ó Deus, para que nós possamos evangelizar, proclamar boas novas, Senhor, a este mundo, Senhor, na certeza de Tua bênção, hoje e para sempre, amém. Que a graça de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e a bênção confortadora do Espírito Santo seja presente naqueles que necessitam tanto, especialmente aqueles que estão desesperançados, que haja neles realmente a certeza da vitória em Cristo Jesus para sempre, amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, irmãos e irmãs.